É um prazer mesmo, de coração, estar com vocês. Tenho um carinho muito grande pela cidade e pelo movimento espírita de Goiânia. O Juquinha já me apresentou, mas eu acho que a melhor apresentação é espírita e irmão de cada um que está aqui. Porque nós, como espíritas, somos uma grande família. E a palestra da manhã de hoje é exatamente a respeito dessa família. Uma família que foi muito maior do que as pessoas estavam acostumadas na Galileia do século I. Eu, conforme o Juquinha apresentou, eu dou aula de História do Cristianismo e do Espiritismo. Estudo esse tema há mais de 20 anos. E estudando esse tema há mais de 20 anos, eu praticamente consigo, tive a oportunidade também de estar em Israel, tive a oportunidade de andar em Cafarnaum, andar em Nazaré, ver o mar da Galileia, a cidade de Jerusalém, as suas muralhas, o Monte das Oliveiras. E quando a gente junta essas experiências com a figura histórica de um jovem da Galileia daquela época, é impressionante nós estarmos aqui hoje. Só existem espíritas, só existe o Evangelho segundo o Espiritismo, só existe o estudo da Bíblia, graças a esse jovem que nasceu numa cidade chamada Nazaré, que tinha uma aldeia que era fora das rotas comerciais, tinha mais ou menos 400 habitantes. Família numerosa, como eram numerosas as famílias daquela época. Era uma pessoa que, como funcionava a vida daquelas pessoas? Os homens saíam para trabalhar, as casas tinham um pátio em comum, onde as mulheres trabalhavam antes do sol nascer e continuavam trabalhando depois que o sol se punha. Ao contrário dos dias de hoje, ninguém ia à padaria comprar pão. Se você quiser pão, você tem que pegar, colher o trigo, fazer o processamento, fazer a massa, colocar fermento, colocar sal, e aí você tem o pão no forno da comunidade. Porque ter um forno também, só pessoas ricas tinham forno em casa. Numa comunidade tão pequena quanto Nazaré, as pessoas têm um forno comum. Então ficavam as mulheres também, se quisessem roupa, ficavam tecendo os seus fios nos pátios, e as crianças pequenas ficavam brincando ali com as suas mães. Quando essas crianças, os homens, atingiam uma certa idade, próximo dos 10, 11 anos, eles já acompanhavam os seus pais, Os meninos acompanhavam os homens, os seus irmãos mais velhos, os seus pais, para fazer todo tipo de trabalho disponível. Então, quando nós pegamos no Evangelho dizendo que José, pai de Jesus, era Tecton, os Evangelhos foram escritos em grego. Eles não foram escritos nem no idioma de Jesus, que era o aramaico. O hebraico já tinha se perdido há vários séculos. E também os Evangelhos não foram escritos na época que Jesus estava vivo ou logo depois de Jesus morto. Os Evangelhos foram escritos décadas depois. Então eles já são escritos para comunidades que já não são mais judaicas. São comunidades espalhadas na bacia do Mediterrâneo. Então são comunidades que o idioma comum é o grego. Então todos os 4 evangelhos canônicos, canônico porque significa cânon, regra, aqueles que a igreja considerou inspirados pelo Espírito Santo, Mateus, Marcos, Lucas e João, e tem mais algumas dezenas de outros não canônicos que são chamados apócrifos, mas os 4 canônicos são escritos em grego. E a palavra para definir a profissão de Jesus, dos irmãos e do pai é tecton. Aí as pessoas colocam, tecton é carpinteiro.
Tecton é aquele sujeito que sai para trabalhar e pega o trabalho onde estiver. Então ele é ferreiro, ele é carpinteiro, se fosse aqui no Brasil, ele era peão de obra, era cortador de cana, porque é aquela pessoa que tem que trabalhar para sustentar a família. E eles viviam um momento muito complicado. A sua terra estava invadida por forças estrangeiras, que era o Império Romano. O rei local, na época de Jesus, era Herodes Antipas, filho de Herodes Magno ou Herodes o Grande. Era um rei considerado estrangeiro, com costumes estrangeiros, e ainda havia a aristocracia de Jerusalém. Então, do que a pessoa trabalhava, 2/3 ficava para o Estado. E Jesus, ele já adulto, ele começa a sua vida pública não em Nazaré, mas numa cidade litorânea e costeira ao lago chamado Mar da Galileia. A palavra mar é uma palavra utilizada em aramaico para qualquer grande extensão de água. Então, se a gente for analisar ali, o Mar da Galileia equivale a um grande lago, não passa disso. Mas Mar da Galileia, Mar de Genezaré, está ali. E Cafarnaum fica às margens desse lago. De barco, você tem acesso a todas as cidades que ficam na costa desse lago. Então é muito fácil de você se deslocar e você ir pregar o Evangelho. Evangelho, para quem não sabe, hoje nós acostumamos, Evangelho é um livro. Na época de Jesus, Evangelho era quando uma grande autoridade romana chegava numa cidade e vinham os arautos à frente daquele cortejo, que era um cortejo militar, e eles anunciavam que estava chegando um grande general, ou um imperador, ou um príncipe. Então que as dívidas ali naquele momento seriam perdoadas, porque fazia parte da política, que as pessoas receberiam pão gratuito e que haveriam jogos para as pessoas se distraírem. Lembrando que jogos não era futebol, basquetebol, voleibol, né? Jogos eram gladiadores que lutavam nas arenas até que um matasse o outro. Então esse era o Evangelho, essa era a boa notícia. Jesus, quando coloca que ele traz o Evangelho, ele inverte a ordem do Império Romano. Agora o Evangelho é anunciado não como algo militar, mas como uma realidade nova, uma realidade que se impõe. E qual é essa nova realidade que ele traz? E quando nós lemos o Evangelho com esse olhar histórico, como Jesus se via e como as pessoas que estavam ao seu entorno o viam, dentro da tradição profética do povo hebreu. Jesus era o Mashiach, o Messias. Messias, para aquela comunidade, era normalmente 3 tipos de indivíduos. O primeiro tipo era o rei. Deus escolhe uma pessoa para reinar sobre as outras. Todos os reis de Israel eram Messias. A outra figura é a do sacerdote. Deus escolhe aquela pessoa que normalmente já é de uma família, famílias ligadas ao sacerdócio, à tribo de Levi. Então, quando você nasce numa família da tribo de Levi, automaticamente você já vai para o sacerdócio. Era o caso de João Batista, que o pai dele era da família de Levi, então ele já está ali com a missão dele definida. E a outra forma de unção é quando a pessoa é profeta. Deus separa aquela pessoa para falar aquilo que ele, Deus, tem para dizer para o seu povo. Todas essas pessoas, o sinal da unção é alguém vir com chifre de boi, com azeite de oliva dentro, mas é um azeite que foi consagrado por alguém, ele foi tornado sagrado. O que significa a palavra sagrado? Separado. Já não é um azeite qualquer, é um azeite que Deus separou para uma missão, e ele derrama sobre a cabeça daquela pessoa, e a partir desse símbolo, aquela pessoa está separada por Deus para agir em nome de Deus.
E dentro dessa visão hebraica, neste momento da consagração, que a pessoa ela é escolhida como Messias, que significa consagrado, ungido, o espírito da profecia, que é o Espírito de Deus, é um Espírito enviado por Deus, que depois vai ser chamado de Santo Espírito, que vai virar Espírito Santo, e no primeiro concílio de Constantinopla vai ser definido como a terceira pessoa da Trindade. Mas para os hebreus não, era o Espírito que baixa, enviado dos céus por Deus, para animar o profeta, para que ele fale inspirado pelo próprio Javé ou Yavé, o Deus dos hebreus. Então o que aquela pessoa fala, ela não fala por si, mas ela fala com autoridade divina. Então o Machia é o Messias, que traduzido para o grego ficou Christos. Então Jesus Cristo é Jesus o ungido, o consagrado. As pessoas que estavam no entorno de Jesus estavam ali para ouvir um homem que foi separado por Deus para falar as coisas do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Era a visão do Messias, é de alguém que os libertaria. Libertaria do quê? Do jugo romano. Era isso que eles estavam esperando naquele século. E Jesus começa com as suas boas notícias, com as suas boas novas. E qual é a sua boa nova? O reino de Deus, e a tradução mais correta é: o reinado de Deus está presente. Não é mais Tibério em Roma, o César, que comanda. Não é mais Herodes, que estava em Cesareia, que comanda. Não são mais os sacerdotes de Jerusalém que comandam. Agora quem comanda é Deus. E qual é o comando de Deus? Ao contrário dos outros que colocam Yavé como Deus dos exércitos, Yavé o Deus da vingança, Yavé o Todo-Poderoso, Jesus chama Deus de Abba. Abba é uma palavra em aramaico que a criança se refere ao pai. Então a tradução em português ficaria como papai, paizinho. Não é mais o Deus belicoso, mas é o Deus Pai. O relacionamento nosso com Deus é o relacionamento de filho com pai. E isso implica numa nova ética. Se Deus é pai, Ele quer o bem dos seus filhos. Se Deus quer o bem dos seus filhos, os seus filhos não podem brigar entre si, porque o pai é o mesmo. Daí que haviam várias prescrições no judaísmo. As básicas são aquelas que dizem que o menino tem que ser circuncidado ao 8º dia após o nascimento, que eles têm que preservar o sábado e que eles não podem se alimentar de carnes que a Torá proíbe. E haviam outras tantas regras, principalmente seguidas pelos fariseus, que eram considerados homens justos. O que era ser justo para aquela comunidade? É pegar o checklist dos mandamentos de Moisés e sair ticando um por um, né? Você cumprindo cada um daqueles mandamentos. E Jesus resume todos esses mandamentos a simplesmente 2. E ele usa um termo hebraico: Shama, ó Israel. Ouve, ó Israel. Todas as crianças judias, até hoje, elas aprendem a fazer essa oração, chamada Shema. Ouve, ó Israel. O Senhor teu Deus é um, não terás outros deuses diante de ti. Amarás a Deus de todo o teu espírito, de toda a tua alma, de toda a tua força, de toda a tua compreensão. E o outro mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós achamos lindo, né? Amarás a Deus e amarás ao teu próximo. E aí as pessoas, cada um tem a sua definição de amor. Mas amar
no sentido da palavra em grego, é ágape, porque os gregos tinham uma diferença que nós não colocamos na palavra amor. O grego tinha o amor ágape, que é o amor que nada espera, é o amor misericordioso, é o amor que é dado do coração sem nenhum tipo de cobrança. Você tem o amor eros, que é o amor romântico erótico, é aquele que você tem desejo pela outra pessoa, logo alguma coisa você espera daquela pessoa. E tem o amor philie, que é o amor fraternal, aquele entre amigos. Das 3 palavras para amor em grego, quando diz, ouve, ó Israel, amarás ao teu Deus e amarás ao teu próximo, o termo utilizado é ágape. Você tem que amar incondicionalmente, porque Deus é Pai. O que significa amar sem condições, oferecer condições a Deus? Significa que você vai amar a Deus, mesmo que a sua vida corra risco, mesmo que você perca a sua família, mesmo que o seu emprego esteja em perigo, mesmo que você esteja sob perseguição, mesmo que as pessoas te injuriem, te caluniem, ainda assim você amará a Deus sem impor condições. E este amor é expresso na boa nova do Evangelho, nas boas notícias do Evangelho, quando nós vemos Jesus entregando o Espírito dele a Deus pregado no madeiro. E amarás ao teu próximo, ágape ao teu próximo, sem fofoca, sem picuinha, sem questionamentos, você sem oferecer nenhum tipo de exigência, porque o teu próximo é teu irmão em Deus, porque Deus é Pai. E Lucas é a única vez que aparece essa parábola em Lucas, a parábola do filho pródigo, que é aquele menino que diz para o pai: pai, me adianta a tua herança. O que significa isso? Pai, o senhor para mim está morto, me dá o dinheiro que eu tenho direito. No sistema de honra e vergonha que tinha na antiguidade, um jovem declarar para o seu pai: pai, você está morto para mim, adianta a minha herança, era de um escândalo absurdo. As pessoas ali que estavam ouvindo Jesus ouviram aquilo horrorizadas. E esse jovem vai para a cidade. Então ele não era da cidade, ele era do campo. E na cidade, para o sistema daquela época, é exatamente onde judeus e gentios conviviam. E muitas das tradições judaicas se perdiam nesse convívio, com soldados veteranos romanos aposentados, com gregos, com fenícios, com sírios. Então o verdadeiro judeu muitas vezes perdia a sua identidade cultural, e é o que acontece com o rapaz da parábola, que gasta o seu dinheiro com os seus falsos amigos, e para o horror da audiência judaica, ele come e dorme com os porcos quando ele perde toda a sua herança, porque o porco é considerado o animal mais impuro entre todos os animais criados por Deus, segundo a tradição judaica. Para vocês terem uma ideia, eles acham que os porcos, segundo uma tradição que é apócrifa, os porcos nasceram da fornicação dos demônios com as mulheres. Por isso que os porcos não podem ser nem tocados, são odiados, né? Não porque as mulheres achavam os demônios gatinhos, né? Mas porque elas foram violentadas pelos demônios. Só para explicar. Então esse rapaz, ele chega no fundo do poço. Ele chega num grau de uma pessoa totalmente abjeta. E ele diz assim: como empregado do meu pai eu estaria em melhores condições. Se meu pai não me aceitar como filho, então eu volto como empregado dele. E ele, ao retornar para o campo, ao retornar para a fazenda do seu pai, os empregados desse senhor, e imaginem, o que é você ser uma pessoa rica na antiguidade? Hoje tem aplicação, né? Naquela época era terra. Então era um senhor de muitas terras, de muitos bens, de muitos servos. Um servo chega e fala: o teu filho está voltando. O pai não fica parado na sua casa esperando a chegada do filho. Ele sai correndo ao encontro do rapaz. Ele tira o seu anel de família e coloca no dedo do jovem.
significa que ele reconhece aquele jovem como alguém gerado por ele. Gerar não é só botar filho no mundo, é você dizer que aquela pessoa tem a sua cara, as suas características, a sua cultura, que ela carrega nela, através daquele anel, o teu espírito. Ela perpetuará o teu nome em outras futuras gerações, e faz uma grande festa para receber esse moço. Esse é o Abba, esse é o Deus de Jesus. Até então, as pessoas não tinham essa noção de Deus, nem no judaísmo, nem fora do judaísmo. Mas as pessoas falam assim: Jesus acolhia as pessoas, acolhia a todos. Mas as pessoas não reparam no que ele dizia. São os doentes que precisam de médico. Então, todas as pessoas acolhidas por Jesus, os coletores de impostos, que eram os corruptos da época. O que era ser coletor de imposto? Você ser judeu, tirar o dinheiro de outros judeus para enviar para os romanos. Então vocês imaginem que Pedro, o seu irmão André, João, o seu irmão Tiago, que eram pescadores, passavam a madrugada inteira pescando. Quando eles chegavam no porto de Cafarnaum, estava Levi ou Mateus, que era cobrador de impostos, esperando pela chegada dos barcos. Separava os melhores peixes para serem enviados para a corte, e os piores e os menores eram deixados com Pedro, com André, com Tiago e com João. Aí vocês imaginam a felicidade deles quando Jesus disse assim para Mateus, que era o coletor de impostos: vem e me segue. Como assim? Ele explora o meu trabalho, ele tira o que eu ganho, e ele vai fazer parte de um dos 12? Deus é Pai, o amor de Deus é incondicional. Mas seguindo a tradição de João Batista, ele diz: é necessário, que nós encontramos no Evangelho, arrependei-vos, convertei-vos. O que significa isso? Mais uma vez eu recorro ao grego do Evangelho: metanoia. Meta, além, noia, mente. Você tem que ir além da sua mente. Você tem que mudar a sua visão. Você não pode enxergar o mundo com os olhos do mundo. Você tem que enxergar o mundo com os olhos de Deus, porque Deus é o Criador do mundo. Quando nós falamos do espírito profético, a palavra usada para esse espírito em hebraico é ruah. Ruah é a mesma palavra utilizada para sopro e para vento. Na tradição do livro Gênesis, aquilo que Deus sopra naquela forma de barro é o ruah, é o sopro divino, é a alma humana. Então Deus, quando sopra o espírito profético, ele sopra o espírito da vida. E aquele que recebe o espírito da vida, aquele que recebe o espírito do Senhor, como diria Paulo, aquele que faz parte agora, ele fala isso na primeira carta aos Coríntios, aquele que faz parte do corpo de Cristo, nova pessoa é. Então não pode ser dada a fofoca, não pode ser dada a concupiscência, não pode ser dada a corrupção, não pode ser uma pessoa dada à luxúria, não pode ser uma pessoa dada à mentira, porque agora ele integra uma comunidade da qual Jesus é a cabeça, e todos nós, cada um com o seu dom, compõe o corpo. E ele usa a palavra igreja, que é do também latim e grego, eclesia ou eclésia, significa assembleia, reunião. A mesma palavra em hebraico, o nome é sinagoga. A mesma palavra no dicionário espírita se chama centro. O centro espírita é a assembleia. Se nós fazemos parte dessa assembleia, nós fazemos parte do corpo de Cristo, na visão paulina. Se nós fazemos parte desse corpo, cada um de nós tem que se respeitar, tem que se amar, tem que se tolerar enquanto membro. Tolerar pessoas nunca é tolerar maus comportamentos.
Veja que a palavra metanoia é você mudar a sua visão. Espíritas, vocês acreditam na vida espiritual. Vocês acreditam que a vida material é apenas uma passagem, mas que a essência de vocês é espírito. Nunca troquem a mensagem para o espírito da mensagem feita para Sarkis, para a carne, porque a carne vai apodrecer no cemitério e o espírito permanecerá por toda a eternidade, com os seus aprendizados, com as suas falhas, com os seus acertos. Daí porque as pessoas perderam isso, que vêm os espíritos, metaforicamente, saindo das suas tumbas, saindo dos seus túmulos, para dizer: homens e mulheres, vocês são almas imortais. O que, como diria o general Máximo no filme O Gladiador, o que vocês fazem aqui ecoa por toda a eternidade. Metanoia, mudança de mente. Porque se você vai para uma academia, se matricula, tem a intenção de fazer exercício, e você fica lá, vamos imaginar, 1 hora na esteira, chega em casa e abre um pote de sorvete, do que valeu aquela sua hora de esteira? Não foi perda de tempo? Por que nós não pensamos em relação ao exercício do espírito? Se eu frequento uma assembleia, uma eclésia, uma sinagoga, uma igreja, no nosso linguajar, um centro, e eu saio daqui mais espiritualizado, mais motivado, uma pessoa melhor, e quando eu chego no carro, eu já começo a agir como se nada do que eu aqui aprendi tivesse em mim ficado, eu só vim aqui aquecer o banco e perder o meu tempo. Nós espíritas, ao contrário dos demais, nós não estamos aqui para ter um Deus office boy, Deus resolver os nossos problemas. Nós espíritas temos para nós a missão de transformar o mundo, porque é isso que o Espiritismo veio fazer, ajudar o mundo numa transição de planeta de provas e expiações para um planeta de transição. E isso não vai ser feito pelos espíritos, porque os espíritos estão no mundo espiritual. Quem está aqui no fronte, quem está aqui na trincheira, são os encarnados. Se o Espiritismo é o consolador prometido, ele depende que os espíritas consolem. Se o Espiritismo nos diz, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações, isso não se espera de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, não se espera de Chico Xavier, que já está desencarnado, não se espera do Espírito da Verdade, de São Luís, porque todos eles já conseguiram isso. É aqui na trincheira. Somos nós, os encarnados, que representamos essa chama, essa tocha, que é a tocha do reino de Deus, do reinado de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Enxergarás o mundo com os olhos do Espírito, que é a conversão. E isso é fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, não estaríamos mais encarnados na Terra, porque já teríamos superado a atração que a matéria e as paixões exercem sobre nós. Não podemos transformar um movimento espírita num movimento hedonista. Estamos na Terra para ter prazer, estamos na Terra para realizar as nossas vontades. O importante é ser feliz. Cara pálida, feliz em que condições? Porque a droga traz felicidade. Os corruptos que desviam dinheiro, que estão viajando de primeira classe, estão muito felizes. As pessoas que são psicopatas são felizes à maneira delas. É essa felicidade que nós, enquanto espíritas, procuramos? É essa felicidade que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas? Amarás ao teu próximo, mesmo quando você sangre para perdoar a pessoa que te ofendeu? De forma nenhuma.
Quando Jesus começa essa pregação, ele tem a autoridade profética, ele tem a autoridade do Espírito de Deus. E mais do que isso, ele tem o sinal de que ele é um verdadeiro profeta para aquelas comunidades. Pessoas muito simples, 95% daquela população era analfabeta. Então Jesus tinha que falar por parábolas, com exemplos que aquelas pessoas entendessem. E quais são os exemplos? Um homem saiu para semear, porque era isso que as pessoas faziam. Todo dia elas saíam para semear. O reino de Deus é semelhante a uma rede jogada no mar, que pega todo tipo de peixe. Pensem naqueles homens que passavam as madrugadas pescando e os dias costurando as suas redes. É semelhante a uma mulher que, varrendo a casa, acha um denário. Era isso que as mulheres faziam, varriam as casas. Não vos preocupeis com que vós haveis de vestir, olhai os lírios do campo, porque as pessoas andavam pelos campos e os campos eram cheios de lírios. E tem parábolas que são verdadeiros absurdos para quem ouve. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Mostarda é uma praga numa plantação. A mostarda, ela entra e toma conta de tudo. Imagina o pessoal que era agricultor ouvindo Jesus falando: o reino de Deus é semelhante a uma praga. O pessoal devia ficar com o olho desse tamanho. Ele não falava assim: o reino de Deus é semelhante a um cedro do Líbano. Era semelhante a um grão de mostarda. Porque a mostarda também, ela atrai todo tipo de pássaro que come os grãos das outras espécies de vegetais. Então você planta o milho, você planta o cereal, o trigo, os corvos vão lá por causa da mostarda e comem tudo. Mas qual o símbolo que está por trás daquilo? Que é algo tão pequeno e tão forte que uma vez que começa, ninguém para. E ninguém para. A família de Jesus, conforme nós vemos na narrativa evangélica, fica muito preocupada e fala assim: ele perdeu o espírito. O que significa perder o espírito? Ficou maluco. Jesus falando para as pessoas, imaginem aqui, eu estou falando para vocês, vem uma pessoa dizendo: ó, tua mãe e teus irmãos estão lá fora dizendo que tu... E Jesus ainda escandaliza: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã. É uma outra proposta de família. É uma família unida no mesmo ideal. Essa família unida no mesmo ideal, que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, é a família que nós vemos no circo romano, onde os idosos eram crucificados ou queimados vivos. Os mais jovens, eles eram entregues às feras ou aos gladiadores. E eles se recusavam a lutar ou a fugir. Eles seguravam nas mãos uns dos outros, cantavam seus hinos cristãos, porque acreditavam que a verdadeira vida não era ali. E como diz um grande padre, daquilo que nós chamamos de patrística, se eu não me engano, Inácio de Antioquia, o sangue dos cristãos é a semente do Evangelho. Pessoas que a vida era menos importante do que trair a fé. E tem uma história muito bonita de Perpétua, uma das mártires cristãs, que ela estava grávida quando foi presa. E ela não poderia se viciada, não poderia ser executada por causa da gravidez. A lei romana não permitia. E todos os amigos, os familiares, irmãos em fé, seriam sacrificados. Quando ela tivesse o filho seria entregue para adoção, e as crianças eram adotadas para servirem de escravos por quem adotava. Então esse seria o destino da criança que estava no ventre dela, e ela seria
martirizada não mais com um grupo de cristãos, mas seria martirizada com os bandidos comuns. Então o pai dela, apavorado, diz assim para ela: minha filha, você larga de ser cristã. E era muito fácil, era só você pedir para ir na frente da estátua do imperador, que naquela época era adorado como um deus. Tinha uma pira, né, o fogo ali, você derramava um pouquinho de vinho ou um pouquinho de incenso e você estava liberado, você voltava para casa. Esse pessoal preferia ir para o circo do que trair a sua fé. Aí o pai insistindo com ela: minha filha, só botar um pouquinho de vinho, um pouquinho de incenso, tá novo, tranquilo. E ela na cela olha para um jarro de água e fala assim para o pai: o senhor está vendo aquele jarro? E ele: tô. Se esse jarro disser que ele não é um jarro, é um cesto, o senhor vai acreditar? E ela: claro que não. Um jarro é um jarro. Mas e se esse jarro disser que ele não é um jarro, ele é uma cadeira? Minha filha, você está delirando. Um jarro é um jarro. Porque está na natureza dele, porque está na natureza dele. Então, como que o senhor quer que eu traia a minha natureza cristã? Se eu não sou cristã, o que eu sou? E essa pergunta pode ser feita para os dias de hoje. Eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Se eu amo a Deus, se eu amo a Jesus, se tirarem isso de mim, o que eu sou? Existem cristãos que foram crucificados e queimados vivos recentemente na África, alguns anos antes, pelo Estado Islâmico, naquela região ali do chamado Crescente Fértil. A resposta deles foi a mesma: se eu negar a minha fé, quem eu sou? Isso dá o espírito de comunidade. Jesus começa numa aldeia com 400 habitantes, de uma língua difícil de entender e de falar. 400 anos depois, Constantino, ele assina o Edito de Milão, onde o cristianismo, ele deixa de ser perseguido e passa a ser uma das religiões legítimas do Império Romano. E a partir daí, Cristo venceu. Nós só temos o nosso Evangelho, nós só temos a nossa Bíblia, nós só estamos aqui porque essas pessoas levaram essa mensagem a sério. Deus é Pai. Nós somos filhos. Nós precisamos nos transformar. A metanoia. Transformar em que sentido? Abandonar a pessoa antiga que nós somos para nos tornar uma pessoa renovada em Jesus, renovada na sua boa nova. Senão o Espiritismo não será o cristianismo redivivo. O batismo da antiguidade era num rio ou num tanque. O chamado neófito, ele chegava, ou catecúmeno, ele chegava até a pia batismal, o tanque batismal. O bispo mergulhava essa pessoa, dava um caldo, mergulhava e depois tirava essa pessoa da água. A simbologia era: você morreu para o mundo e você renasceu em Cristo, e agora você faz parte do corpo de Cristo. Nós espíritas não batizamos, porque nós sabemos os símbolos mal utilizados, aonde eles nos levam. Mas nós também temos que entender que o nosso grande batismo é no líquido amniótico. Quando nós reencarnamos, assumimos a nossa posição no novo corpo, no útero das nossas mães. Ali morre o homem velho, a mulher velha, e renasce uma nova pessoa com uma proposta em Cristo. Se nós estamos aqui
Se nós espíritas somos, e o espírita nos consola, nos conforta, maravilha. Mas espiritismo não é autoajuda. Se você está sentado num centro espírita e não se sente, aliás, se você se sente acomodado, estamos fazendo mal ao nosso trabalho. Porque você tem que se sentir consolado, confortado nas suas dores, mas você não pode ficar acomodado. Você tem que se sentir incomodado. Porque não é possível que o seu egoísmo, a sua inveja, os seus ciúmes, a sua ganância, a sua luxúria, todos os defeitos do nosso ego, não se sintam incomodados ouvindo o Evangelho de Jesus. É um santo masoquismo. Toda vez que nós entramos aqui, é para incomodar as nossas estruturas antigas, para que renasça uma nova pessoa, e uma pessoa plena. Quando Jesus, nos coloca isso, da imagem do banquete, o reino de Deus é um grande banquete. Como eram os banquetes da antiguidade? As pessoas não sentavam, via de regra, em mesas e cadeiras. Elas tinham esteiras e eram cumbucas, potes, onde tinham as comidas, os pedaços lá de carne, os grãos, e as pessoas deitavam uma do lado das outras. Muitas vezes, para ficarem confortáveis, as costas de uma servia de espaldar das costas do outro, e ambas as mãos mergulhavam a comida no mesmo alimento. O que Jesus, quando fala do reino de Deus e nos mostra essa comensalidade, o que significa isso? Que nós estaremos ali, botando a mão na mesma cumbuca desses espíritos e desses espíritas que nos antecederam. Quem passa por esse processo de transformação não é que vai virar santo, mas fica incomodado. O Espírito Deus não precisa de santos. Todos os santos já estão lá com Deus. Aqui embaixo, ele precisa de pessoas de boa vontade. Pessoas que, mesmo que não consigam, se esforcem para tornar esse mundo melhor. E como esse mundo fica melhor? Conosco. Os espíritos, eles podem nos intuir para o bem ou para o mal, mas só nós, encarnados, podemos agir. Se um espírito de luz quer mudar o mundo, sabe o que ele faz? Ele reencarna. Não é com médium, ele reencarna. O médium, ele só pode dar sugestão, e o médium vai receber de acordo com a sua capacidade. Mas quem faz a diferença aqui embaixo somos nós. O Chico, o Divaldo, que são os nossos dois mais conhecidos, e o próprio Kardec, eles não fizeram a diferença porque escreveram livros. Eles fizeram a diferença porque eles viveram a mensagem. Vamos nos tornar família. Vamos ter o amor ágape entre nós. Vamos converter, transformar a nossa mente, não como corpos, mas como espíritos. Aqui não é resort, aqui é um planeta de provas e expiações. Ninguém está aqui de férias. Todo mundo está aqui porque tem dificuldade e tenta sair daqui uma pessoa melhor. E a partir daí, teremos uma sociedade transformada, que repercuta em nós a frase de Jesus: ide, limpai os leprosos, alevantai os descaídos da estrada. Isso é a nossa missão. Nós não podemos curar os cegos, mas nós podemos abrir a visão das pessoas que estão mal intencionadas. Nós não podemos dar a fala ao mudo, mas nós podemos falar do Evangelho. Nós não podemos dar audição ao surdo,
mas nós podemos que essa pessoa abra os seus ouvidos para a verdadeira mensagem que nós encontramos no livro dos Espíritos. Nós não podemos levantar o paraplégico, mas nós podemos levantar a pessoa que está pensando em suicídio, que está tentando, que está sob a influência da depressão. Não temos capacidade de expulsar os demônios na linguagem bíblica, mas nós temos condições de vencer o demônio que existe dentro de cada um de nós. Ouve, ó Israel, amarás a Deus sobre todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Hoje, nós somos os herdeiros dessa bandeira. Se nós não fizermos isso, não haverá espiritismo para as próximas gerações. E nesse centro, o que se pede para pessoas do centro Irradiação? Irradiem esse amor e esse sorriso bonito de vocês, para que o mundo sorria cada vez mais. Um bom dia a todos.